Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Olá, estudante! A nossa aula de hoje será sobre o movimento barroco no Brasil. Você terá a oportunidade de conhecer os principais autores e suas obras, bem como as características desse movimento. O texto que eu acabei de ler é um trecho de um soneto do autor Gregório de Matos, chamado Nasce o Sol e Não Dura Mais Que um Dia, mas que também você pode encontrar por aí com o título A Instabilidade das Coisas do Mundo. É possível perceber com facilidade que o eu lírico se apropria das antíteses para convidar o leitor a refletir sobre as coisas fugidias da vida. Noite e dia, luz e sombra, nasce e morre, tristeza e alegria. Tais antíteses também são responsáveis por construir uma concepção de dualidade e contradição a respeito dessas questões de inconstância da vida. A linguagem utilizada pelo poeta é rebuscada e indireta. No verso Nasce o Sol, nessa construção, observe, nasce é o predicado, o sol é o sujeito. Nós chamamos de ordem indireta por quê? Porque apareceu primeiro o predicado para depois o sujeito. Como seria a ordem direta? O sol nasce. Primeiro vem o sujeito, o sol, seguido do predicado, nasce. No verso, em tristes sombras morre a formosura. Nós temos em tristes sombras morre o predicado, a formosura, o sujeito. Ordem indireta, predicado mais sujeito. Como ficaria na ordem direta? A formosura, sujeito, morre em tristes sombras, predicado. Então, recapitulando, na ordem direta aparece primeiro o sujeito, depois o predicado. Na ordem indireta pode aparecer predicado mais sujeito, pode aparecer também predicado mais sujeito mais predicado, que aqui significa que o sujeito poderia ficar no meio do predicado. Além disso, a ausência de alguns termos no poema faz com que o texto se torne mais obscuro, dificultando um pouquinho a sua compreensão. Por exemplo, no verso, em contínuas tristezas, a alegria. Neste exemplo, o verbo morre está implícito. Em contínuas tristezas, morre a alegria. Sobre o poeta Gregório de Matos, é válido destacar que é um dos poetas barroco mais importante, tanto do Brasil quanto de Portugal. E é o poeta satírico, é considerado o maior poeta satírico da língua portuguesa no período colonial. Gregório nasceu em Salvador em 1636, quando esta era a capital do Brasil. Embora fosse um escritor muito talentoso, não teve nenhuma obra publicada enquanto estava vivo, por não ter uma boa aceitabilidade na comunidade acadêmica. Não é à toa que ele ganhou o apelido de O Boca do Inferno, porque ele satirizava as personalidades mais importantes da época. Assim, suas poesias tiveram uma edição póstumas. Em 1923, foram organizadas pelo crítico literário Afrânio Coutinho e publicadas pela Academia Brasileira de Letras. Sendo assim, a obra que inaugura o barroco aqui no Brasil é Prosopopeia, de Bento Teixeira,
publicada em 1601. Trata-se de um poema épico que relata fatos históricos mesclados com mitos, intencionando homenagear o governador de Pernambuco, que na época era Jorge de Albuquerque Coelho. As principais características do barroco são dualidade entre os prazeres do corpo e a espiritualidade, contradição e complexidade, obscurantismo influenciado pela religião, sensualismo, termos religiosos e profanos aparecendo sempre em contradição, preciosismo vocabular, ou seja, palavras pouco utilizadas pelas pessoas, com significados desconhecidos, palavras arcaicas, valorização dos detalhes, dos pormenores, principalmente quando se trata dos projetos arquitetônicos e da pintura, uma linguagem rebuscada, ou seja, excessivamente formal, com termos refinados, culta, uma linguagem dramática e exagerada, uso de figuras de linguagem, a exemplo da antítese, da metáfora, do paradoxo, da hipérbole, cultismo ou gongorismo. Trata-se de um conjunto de vocábulos rebuscados, extravagantes e cultos. Além disso, o uso de figuras de estilos, como a metáfora e a hipérbole, o conceptismo ou quevedismo, que diz respeito à construção textual lógica, com ênfase na retórica, isto é, intencionando ensinar ou convencer por meio de argumentos racionais, valorização estética, ou seja, predominam os aspectos estéticos em detrimento do conteúdo. Os principais autores do barroco no Brasil são Bento Teixeira. A Biblioteca Lusitana atribuiu-lhe a autoria de 3 obras: Prosopopeia, Relação do Naufrágio e Diálogo das Grandezas do Brasil. Gregório de Matos, de acordo com Adolf Hansen, não se conhece nenhum manuscrito feito pelo próprio punho do autor. Todos os seus poemas foram compilados e reunidos por seus admiradores. Manuel Botelho de Oliveira, obra Música do Parnaso, que reúne poemas escritos em português, castelhano, italiano e latim, além de 2 comédias escritas em espanhol. Frei Vicente de Salvador, com suas obras, História do Brasil, livro 1, 2, 3, 4 e 5, Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica, com as suas obras Eustáquio, obra poética, Canção Fúnebre, Sermão, Manifesto, também obra poética, além de outras obras. Em Portugal, os principais autores são Padre Antônio Vieira, e esse é o que mais se destaca, o seu gênero literário preferido são os sermões. Nós temos o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra Holanda, o Sermão dos Bons Anos, Sermão de Santo Antônio aos Peixes e Sermão da Sexagésima, além de outros sermões. Padre Manuel Bernardes, Obras Completa, Luz e Calor, Pão Partido em Pequeninos, entre outras. Francisco Manuel de Melo, destaca-se Carta de Guia de Casados, e esse é um texto moralista. Fidalgo Aprendiz, que é um texto teatral, uma farsa. Francisco Rodrigues Lobo, Obras Primavera, O Pastor Peregrino, Condestabre e A Corte na Aldeia. Finalizando com uma autora, Soró Mariana Alcoforado,
Suas obras, Cartas Portuguesas e Cartas Amorosas de uma Religiosa Portuguesa. Bons estudos, boas pesquisas.